Paulo, você recentemente esteve em Brasília, em uma reunião junto com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O que falar sobre essa reunião? Foi positivo ou negativo? E o que tem de novidade? Já vamos sair então do aplicativo? Tem algumas... Acho que não tem mais nada sobre o aplicativo. Perguntaram o KM aqui, mas o Manu já falou que... Acho que tá todas as duas. Vai ter a nota do motorista, vai ter a nota do passageiro. Eu acho que todas as perguntas conseguimos perguntar. KM do minuto, mas vai sair mais pra Vai sair frente. depois. Não vai ter, só lembrando que também não tem punição de taxa de cancelamento, taxa de aceitação, esse tipo de coisa. É para ser um profissional autônomo mesmo, tá? O cancelamento vai ter um mínimo? Não. Lembra? Não? Nada, vai ser normal. Não tem nada vinculado a cancelamento. Banimento, o motorista vai ser... Por que você cancela uma corrida? Que nem eu falei ontem, né? Posso falar porque eu cancelo? Eu deixo todos os aplicativos ligados, eu pego uma corrida em um, se toca uma melhor no outro, eu cancelo aquela e vou na que tá pagando melhor. A maioria das vezes eu faço a mesma coisa. Mas ontem eu falei lá, tinha muitas perguntas, né, usando como os problemas dos aplicativos atuais, principalmente Uber e 99. Com base nos problemas desses aplicativos, estavam fazendo perguntas sobre o WhatsApp, né? E aí o meu contexto foi, cara, não traga problema para o WhatsApp que não é do WhatsApp. Né? Então, lembrando, a ideia do aplicativo de São Paulo é voltar ao meu tempo, quando eu comecei lá na Uber em 2015, onde toda corrida valia a pena. Esse é o ponto. A gente quer voltar a esse princípio que era maravilhoso em 2015. Vamos falar sobre regulamentação, então. Vamos embora para regulamentação, então. Entrando no assunto de regulamentação, não sei nem que horário são, já tem quase uma hora de podcast. Já. Então, o Luiz Marinho, né, ministro do Trabalho aí do governo Lula, ele começou o mandato, né, digamos assim, com toda a força para trabalhar na questão da regulamentação de motoristas de aplicativo, de entregadores de aplicativo. O Luiz Marinho, ele tem uma visão um pouco antiga, né? O que é normal, ele é de São Bernardo, ele é da época dos metalúrgicos, dos sindicatos, então ele ainda traz essa visão um pouco antiga de lá. Ele ouviu muitos sindicatos, porque ele está acostumado a ouvir sindicato. A gente tem que entender o contexto da pessoa, né? E como que a gente vai interferir nisso para trazer a melhor solução para o motorista de aplicativo. Então, primeiro a gente precisa entender quem ele é, de onde que ele vem. Então, ele é dessa era de metalúrgica, muito acostumado com o sindicato. Ele defende sindicato para motor de aplicativo, sim. Né? Eu tive que dizer para ele o seguinte, olha, o sindicato, não estou dizendo que sindicato é bom ou é ruim, tá? Acho que o sindicato, em alguns setores, como o da metalurgia, funcionava. Principalmente porque o sindicato ele tinha uma força muito específica, que era o de greve. Né? Ou seja, ele conseguia movimentar a galera para parar de trabalhar em prol de melhoria, seja de salário, seja de condições de trabalho e tudo mais. Né? E aí o que eu levei lá pro ministro foi, cara, olha só, o legal do sindicato é poder fazer greve. Só que é o seguinte, motorista de aplicativo não consegue fazer greve. Né? Nenhum sindicato tem organizado os motoristas que conseguem fazer pressão para fazer greve, e o que o motorista não trabalhar hoje, ele vai trabalhar em dobro amanhã para poder recuperar o dinheiro que não ganhou no dia anterior. Então greve não funciona. Se greve não funciona, sindicato também não vai funcionar. Né? Então, aí deu uma esclarecida no ministro, entendeu? Esse é algo que ninguém falou para ele. Ninguém falou para ele isso. Então, eu fui a primeira pessoa a explicar isso para ele. E aí ele já deu abriu os olhos, assim, fica bem engraçado até nessa hora, assim, porque ele, assim... Parou, tipo, tá certo. Ele não tem realidade, ele não tem realidade. Vai Não o tem sindicato realidade. lá, que eu nem sei se os caras trabalham ou não, vai lá e fala pro cara, o cara vai acreditar. É o que... O mapa dos sindicatos que foi apresentado, eu fui fazer uma pesquisa, tinha sindicato no norte do país, que não é nem sindicato de motorista de nada. Então, velho, aí o cara monta o sindicato, foi lá, não, a gente vamos representar. É difícil, cara. E outra, eu até falei pro Denis outro dia, cara, se for o caso realmente de tocar essa parada do sindicato, o motorista de aplicativo, em geral, tem aversão a sindicato. Cara, se for lá, a gente monta o sindicato para que seja bom para o motorista. Vamos atrás de fazer um sindicato que fique bom, né? Que não explore taxa por taxa, né? Porque eu acho que uma das grandes críticas que se existe ao sindicato é pagar sindicato para não ter nada de benefício em troca. Né? Normalmente o sindicato é um dia de trabalho. Dia de trabalho. Eu quero ver se vai ser o dia de 100 reais ou de R$1.000. Eu quero ver aquela galera que faz R$1.000 ter orgulho de pagar R$1.000. Esse dia eu não vou trabalhar, não. Vou trabalhar 2 horinhas e vou sair fora. O dia de pagar eu faço 5. Mas outros pontos
que a gente falou lá, né? O ministro ele estava bastante preocupado com a carga horária de trabalho, né? Ele falou, Marlon, os motoristas de aplicativo não podem trabalhar 60, 70, 80, 100 horas por semana, né? Eu falei, é verdade, ministro. É ruim o motorista trabalhar tanto tempo assim, né? Embora os táxis trabalhem, né? Quem conhece de táxi sabe que taxista trabalha a mesma coisa que motorista de aplicativo, mas beleza. Embora os táxis trabalhem, e eles têm sindicato, né? Os motoristas de aplicativo... Mas a gente sabe que o táxi trabalha, mas também fica muito tempo parado, né? Se a gente ganhasse, se ganhasse bem e pode ficar parado, tudo bem, né? Mas o motorista de aplicativo ele trabalha 100 horas na semana, correndo o dia inteiro. Isso cansa realmente, isso cansa demais. E aí eu até cheguei para ele, cara, isso é algo difícil de resolver. Né? Porque o cara vai trabalhar 40 horas na Uber, depois vai trabalhar 40 horas no 99, depois 40 horas no WhatsApp, ou na Drive, ou seja, qualquer coisa. E vai embora. Né? E vai embora. Mas isso em geral acontece porque ele ganha pouco. Mas, se bem que eu vou trazer um outro ponto de reflexão aqui, né? Eu lembro, e aí o Denis é motorista desde 2014, ele vai se lembrar disso quando ganhava por hora. 85 por hora parada. Na Uber. Escolheu um lugar que não tinha corrida, ia pra lá ficar dormindo. Mas é isso que vai acontecer, pô. Então é um outro ponto, né? E a galera costumava dormir de terno e gravata nessa época, em 2014, 2015. Na Uber a galera dormia dentro do carro. Dormia dentro do carro de terno e gravata, tocava. Com ar ligado, inclusive. Com ar ligado, porque R$85 por hora pagava até o ar ligado, né? Então a gente tem que entender o balanço disso. Será que pagar mais para o motorista também vai fazer com que o motorista trabalhe menos? Não tenho muita certeza disso. Talvez vai fazer até com que ele trabalhe mais. Né? Do que realmente... Mas o fato é, hoje o motorista trabalha muito e ainda não vê a cor do dinheiro. Então isso é um fato que tem que ser resolvido. Foi o que eu falei para o ministro. Mas as plataformas vão ter que conversar com elas para definir quantas horas o motorista vai trabalhar. Cara, acho isso difícil. Tu não vai conseguir fazer isso. Foi aí que eu falei até para o ministro e falei, ministro, cuidado com as regras que o Ministério vai colocar. Porque se colocar alguns tipos de regras, simplesmente o aplicativo vai burlar a regra, não vai seguir a regra, vai entrar com o liminar e você não vai ter sucesso. Né? Você precisa fazer alguma coisa que funcione. Se você fizer algo que não funciona, você não vai ser respeitado pelos motoristas de aplicativo, nem pelos passageiros, nem por ninguém. Agora é importante colocar alguma coisa que funcione. Outro ponto que pegou também, que a gente conversou, foi sobre justamente o recolhimento do INSS. Né? INSS, deixando bem claro, muita gente não sabe, incrivelmente, né? Mas o INSS é a sua aposentadoria, é o seu direito de você poder, talvez, tomar um acidente e ganhar pelo menos uma graninha ali enquanto você está se recuperando da perna quebrada, do braço quebrado ou de alguma outra coisa. Né? Ganhar uma graninha enquanto você não está bem. Né? E a aposentadoria. Hoje, né, os números aí... revelam que dos 100% que existe dos motoristas, 10% é MEI. Né? Embora no passado tenha tido até um decreto do Bolsonaro dizendo que todo motorista de aplicativo deveria ser MEI, mas só 10% se registraram MEI. Desses 10%, só 10% dos 10%, ou seja, 1% dos motoristas totais, né, pagam o MEI. Ou seja... Nossa, muito pouco, é muito pouco. É muito pouco. Ou seja, são motoristas que socialmente realmente estão desprotegidos. Nisso o ministro tem razão. O ministro tem razão disso. Socialmente as pessoas estão desprotegidas, tanto lá na frente para a sua aposentadoria, quanto no dia a dia em relação a problemas de saúde que possam ter. Né? E aí qual foi a proposta que a gente levou aí para o ministro? Né? Que eu também levei para ele o fator de que, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem que 180 mil motoristas de aplicativo fazem corridas todos os meses. Desses 180 mil, 110 mil são de renda extra e 70 mil são de renda principal. Você vai querer recolher INSS também dos 110 mil, que já pagam INSS talvez em outro emprego, né? E aí ele começou a se assustar, né, deles? Porque a gente começou a trazer algumas informações que ele não tinha, que nunca ninguém tinha falado isso para ele. Né? Então, a nossa proposta ali de boca, né, na hora falando, foi, olha, o aplicativo fica responsável por pagar o valor do MEI para o governo, né, cada vez que o motorista fizer pelo menos um salário mínimo na plataforma. Né? Então, digamos que o Éder trabalhou na Uber, fez R$ 1.300 lá
né? Aumentou R$12, né? O salário mínimo. Que aumenta, hein? Aumentou 18. Maravilhoso. Mas o mais legal foi assim, mas é só aumentar que aumenta. Não foi Não era só aumentar? É só aumentar. Só aumentar. Aí, enfim. E aí, cada vez que fez R$1.300, beleza. O aplicativo paga lá os R$65 do Éder. Agora o Éder fez 1.300 na Uber, fez 1.399, a 99 também vai pagar mais 65 lá pro governo. Agora o Éder fez R$1.000 na Uber, R$1.000 na 99, R$1.000 na InDrive, R$1.000 no MobZap, R$1.000 sei lá onde. Só R$1.000 não chegou, não vai ganhar, a plataforma não vai pagar o MEI para você. Aparentemente foi uma proposta bem aceita, certo? E aí depois, mediante tudo isso, aí respondendo a pergunta foi aluno do curso, né? Não, foi de outro. Foi o Marcelo. Isso. E respondendo a pergunta dele, então, após a gente expressar, né, vários pontos né, de informações principalmente que ele não tinha, falou, não, então seria muito bom se vocês pudessem fazer parte do nosso grupo de trabalho. Até agora não teve nenhuma reunião do grupo de trabalho, sendo bem sincero com você. O ministro ali também falou que não sabe se sai até o final desse ano uma nova regulamentação. Embora, numa outra reunião posterior, ele disse que queria fazer até esse semestre, né? Mas, quando a gente foi na reunião, ele disse que talvez chegasse até o final desse ano e ainda não teria uma solução pronta dessa regulamentação. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte do grupo de trabalho, porque justamente eu vou trazer os problemas que precisam ser resolvidos dos motoristas. Eu também falei sobre a taxa, que é hoje a taxa variável, que seria muito importante que todos os aplicativos tivessem uma taxa fixa, né? Uhum. Que hoje os algoritmos acabam, de uma certa forma, controlando até psicologicamente os motoristas, né? Enfim, trouxe alguns aspectos que ele também não sabia e que poderia ser feito via regulamentação para melhorar a condição do motorista. Então, eu fico muito feliz de, mesmo sendo, eu vou me chamar dessa forma, né? Mesmo sendo vereadorzinho da cidade de São Paulo, né? Conseguimos aí, através de influência política, né, ter acesso ao ministro para poder mostrar nossas ideias foram bem aceitas. Então, o que eu posso dizer para quem está assistindo a gente é que, cara, no que depender de mim, vai sair uma regulamentação boa. Fico muito feliz de estar lá e de estar também ajudando nessa colaboração nesse grupo de trabalho. Porque, de qualquer maneira, a gente sabe que vai ser taxado, né? A gente sempre está aqui falando, brigando. Mas taxado é INSS. INSS, na verdade, já é obrigação. Sim. Né? Já é obrigação de todo mundo pagar INSS, só que as pessoas não estão pagando. E assim, mas pro motorista de aplicativo... E é bom pro motorista, eu pago meu INSS. Mas o motorista de aplicativo, a maioria deles, não pagam por justamente o quê? Porque nem é pouco. Você tá entendendo? Não sobe. Ganha pouco. Assim, mesmo que até ganhar. Não, a gente sabe que tem motoristas que fazem bons resultados. E também não pagam. Não pagam, entendeu? Não mas paga. assim. Se o carro do cara bate, na hora que o cara se acidenta, aí ele sente a falta. Porque, pô, mal ou bem, se ele tá pagando INSS, depois de 15 dias de uma perna quebrada, ele começa a receber. Ele não precisa de esperar a aposentadoria para ganhar. Se o cara não paga, isso é o que a gente mais vê lá abaixo. Pô, todo dia no gabinete alguém com problema. É justamente isso, entendeu? O cara não paga, ele corre a quem agora? Os amigos, as vaquinhas. É que tem muita vaquinha. Então a gente sabe que não vai ter como fugir disso. Só para complementar, assim. E a ideia que você falou de 1.000 a taxa do DAS estava de 65 reais. A cada salário mínimo pagaremos 65 reais. Não. Só para entender. Se tu fizer 3 mil reais na Uber, por exemplo, o aplicativo vai pagar só 65 reais. Tá. Só para deixar claro. Porque acontece? Que os aplicativos não vão querer. Entendi. Se fazer 10 mil, ele vai pagar. Vai pagar 65 reais. Tá, os aplicativos não vão querer trocar informações. Ele me pagou 1.000 aqui, mais 2.000 ali, então soma. Os aplicativos não vão trocar, até porque pela LGPD não pode trocar esse tipo de informação, né? Então, cada aplicativo fica responsável. Na minha plataforma, se ele fez mais de 1.300, daí assim eu pago. E aí acontece, aquele cara que é renda extra, que, de uma certa forma, talvez ele também esteja precisando da grana, né? Não sei qual é o objetivo, se é para a festa ou se é para pagar a prestação do carro dele, né? Mas aquele cara vai fazer 500 reais por mês, o aplicativo não vai pagar. Valor justo, eu acho valor justo. É um valor justo. É um valor justo. Muito justo. Eu acho vai sair da porcentagem do aplicativo. Eu tava pensando, pô, cada salário mínimo pagasse o DAS, fudeu, né? No meu caso, a ideia fudeu. do inicial era cobrar por corrida. O Marlon tirou isso da cabeça dele. Isso. Ele queria cobrar se fosse como autônomo, acho que era 20%, sei lá, né? Nossa, não, aí não dá. A gente já paga 40%. Não tem como. Inclusive, levei pra ele, cara,
Aí o Marco falou, nem 5. De 50% a 60% do valor que o motorista recebe é custo. Sim, sim. Né? Seja do Exatamente. veículo, seja do combustível, seja do óleo, seja do pneu, seja do freio, seja da manutenção em geral, seja do almoço, seja... Cara, E da gasolina também, que tá aumentando. então, eu falei pra ele, ele falou, é tanto assim? Então, Não tem noção nenhuma. não Porque tem você tá noção falando, não tem noção não nenhuma. Mas é legal porque cara, veio o sindicato, não levou informação nenhuma pra ele lá. Com ele 45 minutos, 50 minutos, por 2 horas com a gente. É. Ele se interessou, a gente não parava de perguntar o Marlon, vamos fazer uma mentoria, consultoria, fez tudo. Mas é bom, pô. Então, agora não caia, você que está aqui na câmera, não caia no discurso de qualquer influencer, principalmente se for manezinho da ilha, né? De que qual é o perigo de virar CLT? Não, cara, não vai virar CLT. O próprio ministro me disse que não vai virar CLT, que CLT, nem ele quer CLT, né? Então isso não vai acontecer, isso não vai acontecer mesmo. Não esqueça, não fique com medo disso, não fique quiçá com medo da Uber sair do Brasil. Nesse ponto eu até defendo o ministro, se ela quiser sair, que saia. Vai ter um monte de plataforma querendo entrar no mercado que hoje é oprimida pela Uber, porque o jeito que a Uber trabalha é um jeito de oprimir qualquer novo entrante no mercado, é o jeito que ela gosta para poder dominar o mercado, ela quer o monopólio, né? Então o ideal... assim, e o governo federal, tenho certeza que não vai fazer nada impeditivo, não vai fazer nada que inviabilize aplicativos. E até porque eu vou estar nesse grupo de trabalho e eu vou, quando aparecer alguma coisa que realmente, talvez, até por ignorância, vamos colocar assim, já que o ministro não conhece muito, né, até por ignorância dele não conhecer, talvez ele queira colocar alguma coisa, eu vou estar lá para dizer, não, opa, isso não dá porque realmente não vai funcionar. Então não caia em papinho de manezinho da ilha, que cria pânico nos motoristas achando que vai virar CLT, e não caia em assunto dizendo que Uber vai sair do Brasil. Então isso não vai acontecer. A Uber também não é a única solução de aplicativo de transporte que possa ter. Tem muitas outras aí, muitas outras querendo surgir, querendo trabalhar e são oprimidas hoje pela Uber justamente para uma Uber manter o monopólio e manter a escravidão do motorista.